Nunca rola. Eu acho que uma das coisas mais absurdas, realmente, assim, curiosas, é que eles falam que vai haver uma revolução, que eles vão iniciar essa revolução, mas não existe movimentação para que ela aconteça. Não tem uma formação de milícia, não tem reuniões, estratégias, absolutamente nada. Eles só dizem que vai acontecer uma revolução, Sim. que nem crente diz que Jesus vai voltar. É, porque a mesma coisa. É um processo histórico inexorável. Assim, vai acontecer. Ele vai acontecer, ele vai acontecer em algum momento, porque o capitalismo tem as contradições, então você tá aguardando. O ponto é, você tem que aguardar o momento e tá bem posicionado. Então, você é tipo um assaltante que tá num lugar onde vai ter uma vítima com o celular. Você tá ali, ó, apareceu. Então eles estão sempre imaginando que vai aparecer o momento histórico ideal. O problema é que não vai, na prática, se for imaginar direitinho, mesmo a Revolução Russa de 17, né, as condições ali, eles mesmos admitiam, bom, a Rússia não é um estado industrial, né, como era a Inglaterra, como era a Alemanha, que, né, olha, estamos rodando as condições. Não era, é um estado meio feudal, eles industrializaram a Rússia para isso. Então, eles nunca estão com as condições ideais, e aí as sociedades industrializadas, elas aderiram mais fácil ao fascismo do que ao comunismo. Então, no fim, quando você olha com carinho, direito, o tal do momento histórico nunca chega, e talvez ele não vai chegar, porque justamente é uma suposição religiosa que esses caras têm. É religião, não tem... Tem mais partes? Vamos ver esse daqui agora. Dale. Não isso. Ah, mas ela já tá trazendo. Eu quero saber o que você defende em relação... Que propostas você tem para a defesa das mulheres? Em especial das mulheres da classe trabalhadora. Porque aqui nós temos que falar do que é a vida da maioria das pessoas. É verdade que existem mulheres trabalhadoras e mulheres burguesas. Mas eu quero que a gente fale sobre a vida da classe trabalhadora. Tá, eu vou insistir naquilo que tu não domina, evidentemente, que é o tal do jogo de soma zero. Ele é um conceito que é tirado da teoria dos jogos e aplicado na economia, enquanto analogia de que é a soma dos ganhos e das perdas em um sistema econômico. E que nessa percepção a soma supostamente seria zero. Mas isso é mentira economicamente. Uma pessoa ela não precisa tirar de outra para ficar mais rica. O jogo econômico não é um jogo de soma zero. Não é pegar uma pizza, dividir em vários pedaços e dar para as pessoas e depois dividir em pedaços ainda menores dessa mesma pizza e entregar para as pessoas. Mas na verdade, não? Poderia ser. Na verdade, o que acontece é outra coisa. A pizza se torna maior. Isso significa o quê? Que a riqueza ela pode ser produzida, ela pode ser distribuída, expandida. Então, o teu conceito básico que tu não domina acerca do jogo de soma zero, justamente acaba criando uma falsa percepção de pessoas que defendem o que tu defende, de que para um pobre ficar mais rico, o rico tem que ficar mais pobre. E vice-versa. Não é isso que acontece. Hoje, embora haja essa maior desigualdade social e uma certa redução de poder de compra de uma geração para outra, que é inclusive uma exceção, ainda assim, veja que as pessoas, no geral, são mais ricas. Elas têm mais acesso do que outras. E por que eu te perguntei acerca do problema do rico ficar mais rico? Eu não vejo problema em o rico ficar mais rico se a vida do pobre estiver melhorando junto com a ascensão, com a prosperidade da pessoa rica. Eu acho que isso é extremamente importante. E veja que eu estou trazendo aqui modos de melhorar a vida das pessoas de modo concreto. Tu quer defender um regime... Quais modos para melhorar de modo concreto? Literalmente o sistema capitalista, que inclusive tem funcionado. Mas o por que exemplo, dentro do capitalismo? Por exemplo, a Austrália. A Austrália tem um sistema capitalista de livre mercado. Outro exemplo excelente, Singapura. Singapura não é um estado colonialista, extremamente capitalista, e a vida econômica, tanto das mulheres quanto dos homens, é muito superior à nossa, e não está explorando outros países. Aliás, é um bom então veja, ponto isso que acontece colocou. porque é um país... Todas as vítimas dos empreendimentos coloniais na Ásia deram certo. Hong Kong foi uma vítima do empreendimento colonial. Até agora, Hong Kong pertencia lá, nem sei se era Commonwealth ou ao Império Britânico, até o final dos anos 90. Singapura, não sei se foi parte de empresa colonial, de empreendimento colonial, mas a própria Índia e a China foram. A China foi demais, e hoje, né? Então, assim, você pode pegar exemplo de lugares que estão dando certo, estão bombando, e não eram colonialistas, pelo contrário, foram alvo do colonialismo. Eu não sei se essa parte que eu falo sobre as creches é agora? Não sei. Tá bom. Um cara mandou Índia dando certo. Cara, a Índia tá crescendo. Então, dale. Essa parte é boa. Extremamente tecnológico, a mão de obra é qualificada e, portanto, existe uma otimização de tempo, existe uma alta produtividade de bens e serviços, portanto, o país consegue enriquecer e... Caiu a live? Naturalmente, né? Tem que cair. Pior que tinha parado isso, tinha parado bastante de cair a live. Inclusive, Mas quando... caiu total, Riso? Tá sem internet. Tá, voltou já. Voltou. Ah, rapidinho. Tinha parado isso de cair, né? Então. Foi...
Enfim, não vou fazer piada, eu ia fazer uma piada boa, mas... Já votou, pessoal? Votou lá? Vida like na live, vamos lá? Vida de todas Foi a Amanda as virar pessoas, vereadora que... Ok. de algumas. Apesar de que algumas pessoas se tornaram mais ou menos ricas. E isso, felizmente, aconteceu porque o bolo ficou maior. Hoje tem muito mais riqueza sendo produzida, com maior otimização de recursos, com maior tecnologia. Agora, não adianta defender Mas essa um riqueza regime... não vai pros Não trabalhadores. adianta defender um regime que é enfim, totalmente... Essa pessoa fica defendendo... Ela... Outro dia eu vi umas piadas que estavam fazendo do Pavanato. Agora tá rodando uma trend de piadas do Pavanato. Tipo, o Pavanato é um manual de comentários direitosos de 2015, né? Ele, tipo, sou cristão e patriota, posso te irritar mais? Ai, sabe? sim, Essas coisas. sim. Só que essa aí, ela é a vítima perfeita desses pavanatos. Que ela é a repetida desses clichês, tipo, mas essa riqueza não chegou pra um trabalhador. Pô, vai ver como era um aldeão no século XVIII. Né? Ou coisas básicas do tipo, quem tem uma, vamos dizer, uma expectativa de vida maior, um rei no século XIX ou um operário chinês hoje? Tipo, você não tinha... A nossa vida é melhor hoje do que um rei. Exato, Simples você assim. não tinha uma aspirina. Eu tenho problema de enxaqueca. Eu tenho grave problema de enxaqueca. Assim, qualquer coisa é história dor de cabeça. Imagina não ter um belo Advil ou uma aspirina, como no final do século XIX, as pessoas ficavam lá, assim, horas sofrendo. Uma pedra no rim. Pedra no rim, assim, eu queria saber se existem relatos históricos de pedra no rim, que devia ser, assim, tortura em vida. Imagina você ficar 3 dias de cama até expelir uma pedra. Tem Tendo uma dor outra coisa, excruciante. E que eu também às vezes fico pensando que são as doenças psicológicas em outros períodos. Então, pensa numa pessoa que tinha bipolaridade na Idade Média. Ah, sim. Imagina Sim, sim. o inferno que era a vida dessa pessoa. Com certeza, muitas delas viraram mendigas. Elas foram mortas, perseguidas, expulsas. Por quê? Porque elas tinham um comportamento completamente errante e desviante do convencional. Sim. Simplesmente terrível. E, sei lá, muitas devem ter sido acusadas de bruxaria, de possessão demoníaca, O coisas louquinho da horríveis. vila, o famoso louquinho da vila. né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não dá pra comparar, assim, certas comodidades, a penicilina, eu posso parar só no campo da medicina. Um antibiótico que seja, A né? produção em massa de alimentos. Assim, teve uma parada que foi o desenvolvimento de algumas espécies de arroz que foram levados pra Índia. Todo mundo passava fome na Índia, no começo do século XX, até meio do século XX. De repente desenvolveram uma espécie de arroz, eu não lembro como foi a época. E o indiano começou a comer arroz, parou de morrer o indiano de fome. Porque começou a ter uma espécie de arroz que foi desenvolvida ali. São coisas que essas pessoas fogem desses detalhes. São detalhes meio óbvios. Técnicas produtivas de alimentos. Produção em massa de alimento. Pão branco. Você já deve ter visto, né? O pão Pullman que vende esse aí, pão industrializado, ninguém gosta. Tudo bem. O pão branco é uma revolução. Você produziu pão em massa. Um produto com muito carboidrato, com uma reserva energética grande, compactado numa embalagem, levado para você busca no mercado. Isso foi uma revolução gigantesca. Calorias, você começou a ter excedente de calorias disponíveis para as pessoas. As pessoas viviam, assim, né, lutando para conseguir atingir as calorias mínimas nos dias. Ela não vai conseguir fingir que isso não aconteceu. Não dá para fingir. Let's go. Não, parece que é só negacionismo mesmo. Tipo, ela fala, não vai pra classe trabalhadora. Como não? Literalmente está indo pra vida das pessoas diariamente, sabe? Enfim. De arrancar os cabelos. Abstraído, ele é totalmente idealizado e que na prática não funcionou em nenhum lugar do mundo, ele não conseguiu sustentar. Mas é que na Rússia conseguiram manter por um determinado período. Ok, o que vai garantir agora de acontecer outro tipo de revolução desse tipo e vá dar certo ou não? A gente não tem nenhuma E garantia. o que vai garantir que a vida no capitalismo possa ser boa, se não tem perspectiva de ser, se as pessoas estão empobrecendo, se aumenta a concentração de renda dos bilionários? Então, qual é porque você tá citando países. O país XY. Beleza, mas qual medida você defende para melhorar a vida da mulher trabalhadora? Tá bom. Realmente, ela joga um monte de coisa. Não, como Viu? é que, assim, a Viu? primeira Viu? coisa Viu? que ela Viu? joga assim, o que o capitalismo vai garantir? Tipo, ela joga uma coisa muito complexa, né? Dá pra escrever um livro sobre isso. Se ele garante ou não, ou se ele tem que garantir ou não, ou se ele existe ou não. Se ele é perfeito, se ele tem o ideal de ser perfeito ou não. Exato. Né? Então ela já joga ali, né? Plum. E aí depois, com base nisso, o que você faz pra mulher trabalhadora? Ela joga Exato, ela Plum. faz isso. Exato. Bom, E ela fez isso várias vezes. E tem um lance no Por debate. isso que eu ficava batendo na mesa, peço desculpas. Uma das melhores participações do nosso saudoso Tutu em debates foi contra o Russomano, em que ele fez a seguinte coisa, ele começou a falar
Ai, caramba, do apoio do Russomano com o Bolsonaro. Ele tirou um sarro do Bolsonaro, do Russomano, e o Russomano ficou tonto, foi um ataque. Aí no final ele faz a pergunta: tá, agora me explica qual a sua sugestão de plano diretor pra São Paulo. Então ele tá aqui, e aí, tá, plum, pergunta. Ok. É isso. E ele respondeu de botijão de gás. E aí ele respondeu: é o botijão de gás. E ele virou o botijão de gás, lembra? Bom, adorável campanha de 2020. Embora tu não tenha conseguido admitir, de fato, que a vida das pessoas está muito melhor do que já foi. Não Qualquer tá. pessoa que tá aqui assistindo, que inclusive talvez discorde politicamente de mim, sabe disso. Qualquer pessoa que vai no mercado, qualquer trabalhador que ganha um salário mínimo, qualquer pessoa que circula na sociedade sabe que a vida não tá ficando E melhor. essas pessoas dizem que fazem análise histórica. É. O horizonte dela é, tipo assim, 3 meses de análise. Sim! 2 anos, 2 anos, sei lá, 4, 10 anos. Porra, caralho. Ah, enfim, desculpa. Assim, é realmente impressionante como tu não consegue reconhecer que a vida de 2024 é muito superior à de um trabalhador em 1990. É simplesmente inimaginável, é puro negacionismo baseado em ideologia e paixão política. E isso realmente é bem complicado, porque me parece que tu faz política amadora. Mas respondendo a sua pergunta sobre como melhorar, de fato, a vida da mulher trabalhadora, o exemplo foi termos privatizado as creches em São Paulo, e devido a isso, as filas nas creches foram zeradas. E as empresas passaram a lucrar mais com a vida das mulheres. Como assim? Tu tem um problema muito É isso que eu não entendo. Qual o problema? É isso que eu não entendo. Ai, que absurdo! grave com o enriquecimento de algumas pessoas. Por que você não poderia botar o Estado pra fazer isso? Por que ao invés de dar o dinheiro pra empresa, você sério, não pode assim, fazer a volto a falar. Fizeram aquela piada do Pavanato. Ela é, tipo assim, uma esquerdista de internet de 2015. Porque quando pintou o Elias Jabor, pintou uma galera diferente, pintou uma galera interessante da esquerda, né? Sabe, falando outras coisas que não ficavam presos nessas bobeiras. Essa moça é tipo assim, Miss Platitude, cara. Não, por que não é o Estado? É porque tá Galera, tentando, não deu certo. só pra gente ir pros pimbas, quero pedir pra vocês. Todo mundo quem tá no Valete Plus vai receber essa valete aqui, autografada. E assim, entrem logo, que já vem a próxima valete. Tem Essa uma aqui é valete coluna minha aí, sensacional. hein? Essa aqui você tá, né? Eu vi que na próxima a Celita não está. Verdade. É que eu não tive tempo. Na próxima a senhorita não está, e eu vi lá, porque eu fui fazer a aprovação dela, tava lá, ué, cadê? Né? Mas tem um grande texto do Elan, muito bom mesmo. Entrem no Valete Plus, se bater 10, eu vou liberar, eu falei 3, né? Liberar gostoso. Bem liberado, 3 conteúdos gratuitos pra galera aqui ao vivo, eu mostro pra vocês o conteúdo. Vamos pros Administração pimbas? pública. Só mais um é. minutinho disso aqui. Tá. Criar a sociedade e regular isso. Por quê? Porque foi menos ineficiente. E essa foi a prova. Tu pediu provas, eu te dei. Essa era a prova que tu queria. E eu te dei. É ineficiente com o Estado burguês corrupto, com os partidos de direita e esquerda misturados na frente ampla. Inclusive o partido das pessoas que você defende, União Brasil, junto com o PT e companhia, à defendo frente do União Estado Brasil. burguês. Evidente que vai dar errado. Agora, eu tô propondo aqui uma outra coisa. Que é um Estado da maioria social. Um Estado da classe trabalhadora. Sabe, que as eu acho pessoas... outra coisa pra notar, assim, esses caras que são trotskistas, eles são internacionalistas. Eles acham que a revolução Tem que ser necessariamente é internacional. Posto isso, ela não aceita exemplos internacionais de fracasso de gestão estatal de esquerda, e os exemplos são todos nacionais. Muito interessante isso, né? possam administrar toda a riqueza que existe para satisfazer a necessidade da maioria da população. Por que não pode? Porque as pessoas não querem fazer parte disso. Porque, além de que é um investimento, que eu já te falei, ele é muito arriscado acerca de algo que nem se tem certeza de que vai ser conquistado. Tu não me trouxe... E a Revolução Francesa não começou assim. Tu não me trouxe nenhum... E as revoluções burguesas todas também não começaram assim. Tu não me trouxe nenhuma evidência concreta na realidade de que o seu sistema econômico, de fato, vai melhorar a vida das pessoas. Eu vou te dar evidências, então, para já aprofundar o tema aqui de quais medidas eu defendo para a melhoria da vida da mulher trabalhadora. Veja que... Porque além de ter legalizado o aborto em 1917, naquela época também foram criados outros direitos fundamentais para a socialização do trabalho doméstico e para que a mulher não precisasse ficar encerrada na vida privada da sua casa, etc. E ela pudesse participar da produção de riquezas para que tivesse mais riquezas, inclusive, para investir na sociedade. Isso se deu através de alguns mecanismos, como, por exemplo, a criação de creches públicas, a criação de lavanderias públicas, a criação de refeitórios públicos, para que todas essas coisas não fossem cuidadas no âmbito privado pela mulher, mas para que a roupa do trabalhador, se está limpa ou não, fosse considerado um problema da sociedade. Para que o cuidado das crianças, se estão sendo bem vigiadas, bem educadas, se estão tendo direitos básicos garantidos, se estão seguras, que isso deixasse de ser responsabilidade da mulher e passasse a ser responsabilidade do Estado. Ou seja, a maioria social organizada no Estado operário. Medidas importantíssimas que, se fossem implementadas hoje, seriam capazes de mudar a situação Quando de a vida gente das olha, o mulheres. jeito que ela tá Para que falando as mulheres assim, que deve ter tido então um departamento de lavagem de roupas, né? Uma estatal Então, de lavagem de roupas. Eu preciso fazer um comentário em relação a isso, porque, veja,
né, depois que houve o golpe, né, por Stalin, no caso, o que aconteceu? Por Lenin. Isso, Lenin, desculpa. Eles revogaram todos esses direitos que tinham sido conquistados logo em seguida, tá? E ela tem essa crença de que se isso acontecer de novo, não vai haver revogação do Estado. Ok, tudo bem. Outra coisa. Ela disse que as mulheres, elas estão hoje encerradas em casa, fazendo essas atividades, etc. Mas nesse mundo ideal, seria feito em lavanderias públicas, etc. A questão é, quem estava exercendo essas atividades? Mulheres. Quem estava cuidando nas creches eram mulheres, pô. Tipo, amada, alô, sabe? Planeta Terra chamando. Aí a gente também teve uma rápida discussão a respeito de propensões naturais, biológicas, acerca de alguns interesses. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena dela eu tive um momento que eu fiquei com pena. Eu ia perguntar pra ela como é que se fazia um cálculo de média. Provavelmente ela não sabia. Então, ela provavelmente não conseguiria entender que o médio comportamental não significa um fatalismo de que todas as pessoas vão agir de determinada forma. Bom, você sabe que existe uma piada na internet. Mas que existe uma propensão comportamental, Você né? sabe que existe uma piada. Você, Oi. como feminista, vai ficar bravo que eu vou falar. E... Mulheres não entendem de média. E... É uma piada na internet. Entendi. É uma piada mais. Porque assim, toda vez que um cara fala, não, na média o homem é mais forte que a mulher. Aí vem a mulher, não, mas eu conheço uma mulher que é mais forte que o homem. Logo. Não. Na média o homem é mais forte que a mulher. É uma média. Você vai, né? E tem você gente uma que confunde também com distribuição normal, maioria. Tem gente que confunde com isso exato, também. exato. Mas são coisas diferentes. Enfim. E aí a gente teve uma breve discussão sobre isso. Eu tive que, mais uma vez, explicar um conceito básico de argumentação, que é distinção entre norma e descrição. Eu estou explicando um fenômeno, não necessariamente que eu estou defendendo, justificando determinado fenômeno. Aí ela também não soube responder. E teve um momento ali que a gente estava discutindo sobre pobreza, né? De 1990 até 2020, mais ou menos. Eu tinha, inclusive, dado um dado que era inferior ao que realmente aconteceu, tá? Então, no caso, a realidade era muito melhor do que eu tinha exposto ali, que no período de 1990, a extrema pobreza era de 24%. Em 2020, foi para 1,9%. De extrema pobreza. E ela disse, não, a minha avó e a minha mãe tiveram vidas melhores do que a minha. Eu realmente não consegui acreditar, sério. Eu achei, enfim. É difícil, na verdade, ela é uma impressionante. tradicionalista. Ela tinha que estar andando com a sua amiga... Pietra Bertolazzi. Né? Antigamente era melhor. Olha lá. Nossa, Você que os entendeu a tempos ferradura, áureos. cruzou ali.